E aí, será que a cor do tape tem interferência em algo? Será que a resistência é a mesma? E aí, o que você me diz? Olha, normalmente a cor do tape não muda em absolutamente nada. Pelo menos era assim que deveria acontecer na teoria. No entanto, pessoal, o que eu acabo percebendo é o seguinte: quando você pega a mesma marca, teoricamente não poderia ter alteração, tá? Mas algumas marcas acabam acontecendo. Algumas cores elas são mais resistentes do que outras, tá? Isso acontece muito quando você utiliza marcas paralelas de baixo custo, né? Que não são tão boas, mas que estão disponíveis aí no mercado. É muito importante que você então estude qual a melhor marca, compre, faça teste com diferentes marcas para ver qual é aquela que você mais se adapta. Mas quando você pega de uma mesma marca, né? Você não tem diferença nenhuma. Todas são feitas em algodão, apresenta elastano, independente da cor, se é uma azul, se é uma cor preta, se é uma cor bege, né? Teoricamente, elas apresentam a mesma funcionalidade, a mesma resistência, não difere absolutamente em nada. No entanto, as cores podem apresentar sim algumas implicações. Nós vamos ver quais delas. A primeira delas é a implicação estética. É isso mesmo. Algumas pessoas elas optam pela cor azul, outras gostam da cor rosa, então vai depender muito do gosto da pessoa. Então, normalmente, antes de eu aplicar no paciente, eu sempre pergunto, questiono, né? Se eu tiver algumas cores disponíveis ali. Eu pergunto ao paciente, olha, eu vou fazer uma aplicação de tape, existe uma cor que você gostaria que eu colocasse? Tem alguma preferência, né? Então, se a pessoa opta pela azul, pela rosa, pela bege, então eu vou de acordo com o gosto da pessoa. Isso é uma característica e um detalhe extremamente importante. Ainda dentro da aplicação estética, nós precisamos lembrar o seguinte: existem marcas hoje, inclusive, que elas estão apostando em colorações da pele, né? Então, quando a gente fala, pega a cor da pele, o pessoal normalmente pega a bege, né? Mas na verdade não. Nós temos diferentes tonalidades de pele. Então, existem marcas hoje que ela acaba pegando essa tonalidade e distribuindo ela numa paleta de cores que vai se parecer com a pele do paciente. Então, daí fica simples. É só ele se aproximar da que mais parece com a própria pele e a gente acaba utilizando e aplicando. Por quê? Porque muitas das vezes eles querem que coloque uma bandagem que passe imperceptível. O segundo ponto, pessoal, é a identificação e diferenciação. Em algumas modalidades esportivas, há uma exigência da modalidade para que as bandagens, os tapes, sejam da mesma cor do uniforme. Então vamos pegar, por exemplo, se você trabalha com um grande time e o uniforme do time é verde, você vai ter que optar por uma bandagem ou um tape verde. A camiseta é verde, o calção é branco, você vai colocar na coxa, tem que optar por um taping da cor branca. Isso por quê? Porque é a exigência da modalidade. Justamente para que não gere uma confusão entre os competidores, assim como uma confusão da arbitragem. No entanto, algumas modalidades proíbem o uso do tape. Então pega aí o MMA. Você pode perceber que nas competições você não encontra ninguém utilizando o tape. E não só porque o tape pode prejudicar ali durante a modalidade, como também em algumas modalidades eles a consideram como um doping mecânico. É isso mesmo. Assim como nós temos o doping químico, né, mediado aí por algumas substâncias que as pessoas acabam ingerindo, mesmo que sem querer, que potencializam seus efeitos fisiológicos e acaba resultando numa maior potência durante o exercício, a bandagem elástica, ela tem os princípios de que uma vez, às vezes, aplicado o tape sobre o músculo, ele pode potencializar a ação muscular. Então, para que não haja nenhuma interferência, para que eu avalie o indivíduo realizando aquela atividade na capacidade em que o corpo dele pode exibir, então eles consideram o tape como um doping mecânico. E aí a modalidade ela acaba proibindo o uso do tape. Então você tem que ficar atento e ficar de olho aí nas diretrizes. O terceiro ponto é a psicologia e motivação. É isso mesmo. Algumas cores mais vibrantes, né, podem potencializar a autoestima do seu atleta ou do seu paciente, né? Então, cores vibrantes, elas têm essa tendência de aumentar o moral, né, potencializar a autoestima. E cores mais neutras, elas trazem aí características mais relaxantes, né? Então, isso é muito importante você estar avaliando qual a finalidade, né, se isso vai trazer um bem-estar para o paciente ou não. E por fim, não menos importante, são os efeitos térmicos que as cores podem trazer na aplicação. Veja bem, aqui eu tenho algumas cores para você observar. Tem a cor azul, né, a preta, a rosa. O que a gente precisa observar e entender em relação à cor e efeito térmico, né? Olha, isso é um assunto muito importante porque, assim, imagine que você tem um paciente com uma tendinopatia do tendão do bíceps braquial cabeça longa, né? E aí você quer colocar a bandagem naquela fase agudizada com a finalidade de propiciar o relaxamento da musculatura para diminuir essa tensão que o músculo está ali submetido e favorecer com que a inflamação ela cesse o mais rápido possível. Se você pegar uma bandagem nessa cor preta, colocar sobre essa região,
você vai conseguir observar que as cores escuras são cores que absorvem muita energia. Então, como consequência disso, elas têm a tendência de esquentar mais. Então, imagina que esse é um paciente que pratica vôlei de praia. Então, ele está lá exposto a um sol do meio-dia, 1 hora da tarde, com um tape em preto em cima de uma inflamação. Será que isso é positivo? Óbvio que não. Extremamente negativo. Por quê? Porque o tape ele vai aquecer e esse aquecimento vai prejudicar a lesão. Vai fazer com que aumente a dor do paciente. Se tiver presença de edema, pode edemaciar mais ainda. Então, assim, o que a gente precisa observar? Vou aplicar o que aquela lesão me pede. Exemplo, tendinites ou qualquer tipo de inflamação, a gente sabe que ela pede cores claras. Por quê? Porque daí eu evito a absorção de energia. Como consequência disso, eu vou evitar aquecimento. Agora, imagina que eu tenho um ponto gatilho, eu tenho um aumento da tensão muscular, eu quero relaxar essa musculatura, cores escuras são muito indicadas. Uma vez que esse aquecimento ele vai propiciar um aumento da vasodilatação, esse aumento da circulação vai trazer mais oxigênio, mais nutrição e, consequentemente, eu vou favorecer, por exemplo, que tenha um aumento, da perfusão e aumento da chegada de nutrientes e adenosina trifosfato, que é o ATP, que vai favorecer com que o ponto gatilho se desfaça. Então veja, eu preciso, no caso das cores, entender qual é o tipo de lesão e qual cor que essa lesão me pede. Por mais que o paciente goste de uma cor ou outra, eu também preciso orientar, então dar opções para ele. Olha, então aqui nós vamos ter que colocar uma cor escura. Qual que você prefere, azul ou preto? Olha, aqui eu vou ter que colocar uma cor clara. Qual que você prefere, a rosa ou a bege? Ou um azul claro, ou um verde claro? Então é muito importante que essa tomada de decisão seja em conjunto do terapeuta com o seu paciente. E aí dessa forma você pode ficar tranquilo, que o resultado ele vai vir, de forma fantástica.